Então, obrigado por você estar aí compartilhando com a gente essas suas experiências. Aí, você pode ficar à vontade para dizer de onde você está falando e se apresentar e fazer o seu relato. Aí eu vou anotando aqui algumas coisas e quando você terminar seu relato, a gente conversa sobre ele. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Meu nome é Fátima Turra, né? Tenho 69 anos. Moro aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, né, na cidade litorânea, né? Na Grande Vitória, que Vila Velha compõe a Grande Vitória, que é Vitória, Serra, Vitória Capital, Vitória, Serra, Cariacica, Viana, Guarapari, tudo faz parte da Grande Vitória, sabe? Então, acho que uns 6 a 8 municípios da Grande Vitória. Eu fui dormir normalmente eu fui dormir, aí lá pelas tantas, não sei, aí que eu senti aquele sonho. Eu tinha, uma colega tinha me ensinado a orar durante sonho ruim, e eu fazia aquelas orações, sempre valeu, né? Tem tempo que uma colega ensinou isso, né? Aí eu tô vendo lá, eu tava colada na cama, colada mesmo, eu não conseguia, porque peso todo parecia um chumbo. E uma tortura mental, né, espiritual que for, né, porque não tinha coisa de encostar em mim, não tinha nada físico, não. Era sonho. Só que eu estava sofrendo muito. Aí eu conversei com ele, falei para ele procurar a luz, se ele estava ali, para me perdoar se eu tivesse feito alguma coisa a ele no passado, que eu não lembro, mas se eu fiz alguma coisa que era para ele me perdoar, naturalmente foi isso, não ele tivesse feito alguma coisa comigo, né? Aí ficou um pouco, você nunca sabe quanto tempo fica, né, no sonho, né, porque essas experiências sabe quanto tempo fica, né. Aí até que ele me soltou, né, me soltou meu corpo, aí eu mentalmente eu vi eles entrando atrás do meu guarda-roupa, duas entidades, até então eu pensei que era uma, aí mentalmente eu vi entrando atrás do guarda-roupa e indo embora, que eu tinha uma frestinha atrás do guarda-roupa, aí foram embora. Aí eu acordei, né, sentei na cama, eu chorei muito, chorei compulsivamente, né, porque aí orei mais também, sabe, rezei mais também. Aí pronto, passei o dia normal, né, nem lembrei mais daquilo. Eu não sou de ter muito medo, não, essas coisas assim, não, sabe? Eu vigio um pouco esse negócio todo, eu não acho que o mal vem pra gente, não. Se você trocar o mal pelo bem, acho que a gente contrabalança, sabe? Eu acho que o bem está sempre prevalecendo, né? Aí foi isso, né? Esse sonho, e aí depois, o primeiro que eu falei, né, que foi o sonho em casa, eu nunca tive uma coisa parecida, né? Aí quando eu estava saindo para a casa espírita, que foi na segunda-feira, eu estava com exatamente 49 anos, tem 49 anos que meu pai morreu, e meu pai morreu com 49 anos, falei, tem uma sequência de 49 aqui, né? Naquela época eu estava com 49 anos. Então, quando eu tinha um porta-retrato do meu pai, de retrato 3x4, aí eu ampliei, né? E eu tinha um porta-retrato lá na cabeceira da minha cama. Quando eu estava me arrumando, que eu passei pelo criado, aí a foto parece que cresceu assim. Mas aí não aconteceu nada, nunca tinha acontecido isso também, né? Aí, depois, eu fui lá para casa espírita, mal sentei lá, começou a palestra. Aí eu senti uma coisa estranha por esse braço direito e no peito por dentro. Aí eu falei, nossa, que negócio mais estranho, nunca tive isso, nunca passei mal assim, nunca fui para pronto-socorro, assim, fui depois, né? Mas até essa idade eu fiquei para pronto-socorro. Aí eu fiquei preocupada, uma coisa ruim, pensei em infarto, será que eu estou infartando? Aí pedi para chamar alguém, né? Aí veio um senhor, né, que é um dos dirigentes da casa, um senhor bem paizão assim. Eu sento sempre na última cadeira, que eu tenho mania de sentar sempre em direção da porta, né, na última carreira de cadeira. É que eu sento sempre perto da porta, tenho essa mania, sabe? Não gosto de lugar fechado, sem ver saída, não. Aí o seu Dalmi veio, né, que eu acabei falando o nome, né? Veio. Eu creio que ele me aplicou um passo, porque já que ele veio, eu acho que eu vi ele com a mão na minha cabeça, porque não estava muito bem, né?
Aí sentou, falou, você está nessa mesma fileira, qualquer coisa você pode me chamar, tá? Aí tá, eu vi que ficou na mesma fileira de cadeira que eu estava. Aí tá, passei, dali não aconteceu mais nada, a palestra dura 40 minutos, né? Aí quando veio para a hora do passe, que eu não costumo entrar em transe, eu divago, eu estou no lugar assim, eu saio dali, vou para assim, o pensamento vai longe. Agora, entrar em transe é meio difícil, só quando estou sozinha, assim, às vezes eu nem percebo, quando eu vejo, nossa, sair do ar, sair da órbita. Aí começou, aí que eu fiquei aquela coisa muito estranha na hora do passe, né? Aí eu olhei para frente, aí eu vi automaticamente, assim, nem sei se eu olhei, porque quando você passa, eu fecho o olho, mas nessa hora, não sei porque eu abri. Ah, eu abri porque estava diferente, né? Aí, assim, essas cadeiras que ficam dispostas, assim, numa sala de reunião, que são uma carreira atrás da outra. Foi mais ou menos a distância de, acho que de 2 carreiras de cadeira só, mais ou menos. 3, não é? 2 só mesmo, foi bem perto. Um homem, assim, de estatura média, né? A nossa estatura média, tipo lá 1,80 m, coisa assim. Com a capa preta, toda a capa toda preta, o chapéu, e fumando um charuto. E eu não vi o rosto dele, mas mentalmente ele estava aborrecido. Aí terminou ali o passe, aí eu estava chorando já, aí ele sumiu, né? Porque quando vai aplicar o passe, baixa as luzes, né? Aí eu pedi para chamar, aí veio outra pessoa, que também é uma das dirigentes lá. Eu falei tudo isso para ela, falei, isso nunca me aconteceu. Ela falou assim, esqueci de falar. Da foto eu falei, mas não falei da aparição do homem. Não sei porque esqueci assim. Parece que era para esquecer. Só falei da foto do papai que fez essa coisa e que eu estava sentindo mal. Ela falou, mas isso é normal. Eu falei, não, nunca aconteceu comigo. Até ela falou assim, você nunca teve 49 anos e você nunca também esteve na menopausa, né? Que eu estava entrando na menopausa, né? Pode ser tudo isso. E quanto ao seu pai, podia querer dar algum recado. Eu falei, não, mas eu não creio que meu pai esteja numa situação dessa. Tem 49 anos que ele morreu, mas ele era uma pessoa muito boa. Para aquela época, morava no interior, esse negócio todo, ele era uma pessoa muito boa, muito prestativa. Com a gente mesmo ele foi bom. Ele foi um cara severo de não soltar muito filhos, 6 filhas mulheres, esse negócio todo. Mas de brigar assim, nunca foi. Sempre foi bom, dava conta, tinha reumatismo, desde que eu me entendo gente tinha reumatismo. Ele saía na chuva para ir buscar remédio, sempre foi assim. Eu classifico ele como um pai ótimo, sabe? E aí, foi nessa situação, 49 anos, sendo bom, ele não deve estar, não. Aí, conversando, aí tá, não conversei mais com ela. Aí depois que eu lembrei que eu não falei dessa aparição desse homem, né? E depois desse da Casa Espírita, que foi eu estava na igreja evangélica em sonho. Em casa foi sonho, na Casa Espírita foi transe, acredito eu. E na igreja evangélica, uma igreja que tem no bairro vizinho, inclusive ela é até perto do cemitério, né? E a igreja, ela tem o piso inclinado, né? As cadeiras de trás, eu estava na última fileira de cadeira, nesse caso, e ele estava lá na frente, com aquela mesma coisa, com a mesma roupa, assim, esse negócio, eu já estava bem mais longe, porque a igreja, ela deve, eu não sei medir muito bem, mas a igreja deve ter um tamanho de um... ela é grande, muito grande, mais comprido que uma sala e um quarto, eu acredito uns 25 a 30 metros. Ele estava em distância de mim no sonho. Aí também, depois que eu acordei, não dei muita importância, nem nada para isso não, também. Ele foi embora, eu não fiquei só pensando nisso não, sabe? E foi isso. E depois disso, não tive mais nenhuma. Aí depois disso, não tive mais nada, né? Mas isso aí já tem 20 anos, isso aconteceu, eu tinha 49 anos, já tem 20 anos isso aí. Aí eu sempre procurando, eu via poucas vezes essa ZQM na televisão, mas era muito pouco, né? Você via vez por outra no Fantástico, negócio todo, né? Mas aí depois eu descobri, afinal, que somos nós, vi bastante vídeo dele, só que ele é a parte científica só, né? Só científico, né? Aí depois eu descobri a experiência luminosa, falei, isso aqui tá mais para mim, acho que combina mais comigo. Aí foi que eu fiquei pensando, faço, não faço, vou fazer, sabe? Porque pelo que eu vejo você conversando com o pessoal, você trabalha, pelo que eu já fui em psicólogo,
E pelo que eu vejo você falando com o pessoal, você funciona como psicólogo com as pessoas. Bom, É você disse que seu, engraçado, né? você disse Muita que seu pai gente é não psicólogo. percebe isso. Você disse que seu pai é psicólogo e sua É, filha também é, né? Você está no meio, também. né? De repente você tem lá, né? Apesar de ter escolhido outra coisa, né? Mas você Não, é um pouco psicólogo. eu quando fiz arquitetura, estava no meio do curso, quase que eu desisti da arquitetura para fazer psicologia. Mas aí não, eu fui aconselhado a não parar e continuei. Foi muito bom, eu sou muito feliz como arquiteto, mas eu ainda penso em fazer psicologia, sabe? Eu estou perto de me aposentar já e eu estou pensando em entrar em psicologia daqui a 1 ano, 2 anos, para fazer o curso, né? Que é muito Você bom. vai só pegar o diploma, porque agindo como você já está, né? Agindo como você já está, né? É mesmo. Aí depois uma outra, aí depois uma outra vez foi eu indo para Vitória, que eu trabalhava eu tinha que passar pelo centro de Vitória, passar numa outra região da Praia do Campo, lá, isso, daí lá para Ilha do Boi, não sei se você já veio aqui no estado, Não, já veio? Não, não. não Tem conheço. uma, tem uma ilha, né, e hoje é um bairro nobre, né, e eu trabalhava lá no hotel, trabalhei 10 anos lá. Eu também trabalhava, eu pegava ônibus, fazia um trajeto por dentro ali, passava um monte de lugar, para sair lá para Ilha do Boi. Aí, nessa viagem, eu vi um acidente violento com um carro vermelho. Aí fui para. Pronto, vi o acidente, uma está passando, esse negócio todo. Depois daquilo voltar, veio para mim e falou assim: Mas cadê o. Mas como foi que o acidente foi. Aí eu fiz de novo o mesmo caminho, né, que é o caminho que eu fazia. Aí eu falei assim: Não vi nenhum lugar que combinasse com o acidente que eu vi. Então não teve acidente. Pronto, também deixei para lá. Sim. Foi no ônibus também indo pra lá. Eu tirava uns cochilos até chegar no serviço. Né? E depois eu passando na terceira ponte, que aqui em Vitória tem 3 pontes, porque Vitória é uma ilha. Ela é ligada por pontes, né? Ela é uma ilha, Vitória, o município, né? Aí eu indo na terceira ponte, eu estava sentado lá do posto do motorista, aí no alto da ponte, que ela tem não sei quantos metros, né? Lá, bem alta, sabe? Ela até a parte de cima é móvel, sabe? Entendeu? Aí eu vi um acidente feio de moto, e meu cunhado tinha moto naquela época, né? Aí eu falei, nossa, que acidente feio, nossa Deus. Aí rapidinho eu cheguei no hotel, né? E a guarita do hotel, por onde a gente passava para entrar no hotel para deixar as bolsas ali, a portaria do hotel era a guarita, né? Aí eu falei, nossa, você ir lá da guarita ver a ponte todinha, a terceira ponte todinha, o alto dela. Se tivesse algum acidente, você via que teria lá bombeiro, teria polícia, teria trânsito interrompido, né? Uhum. Aí eu falei assim, nossa, tem um acidente feio na ponte. Aí o segurança olhou, não tem nada parado lá não, Fábio. Ah, tá, então tá. Então tá. Achei que pudesse ter sido tão feio, né, moto, né? E eu lembrei do caso do meu cunhado. Aí quando eu fui observar depois que eu fui pensar de novo, eu jamais viria, porque eu estava do lado oposto ao motorista, eu estava do lado, no final da ponte, na largura, assim. E o acidente foi no meio da ponte, então eu não veria. E eu não levantei, eu vi sentada. Eu não veria um acidente no meio da ponte. Aí foi isso, sabe? E você Depois eu pensou que não. tinha visto, né? Pensei que já visto, não era. Uhum. Não foi isso. Certo, eu queria só, né, voltar ao começo, né, aquele seu sonho, que foi a primeira coisa que aconteceu, que você sonhou com um homem que lhe torturava, né? Porque Ah, o você nome dele não. era Vincent. O nome dele era Vincent. Ah, é, Com T Vincent? mudo. Vincent, com T mudo. Ah. E eu não falei com ele. Eu não falei com ele. E como você Vincent sabia o é. nome dele? Como sabia o Uai, nome? veio ele e o nome junto. Eu não vi o nome Foi? escrito, veio ele e o nome Você junto. sabia que era Vincent, né? Esse homem que estava lá, o nome dele era Vincent. E podia ser Ele, Vicente, né? Podia ser é, Vicente, mas era Vincent. ele não se Eu, apresentou para você, mas você não, reconheceu não. ele como Vincent. Isso, exatamente. Aí eu deduzi que era o mesmo do sonho, Ah, entendeu? Do sonho da cama, que me torturou na cama, ah, tá. O Vincent foi da casa espírita onde você do estava, não trânsito, foi? é, No trânsito, né? da casa espírita, e depois o mesmo, o sonho da igreja evangélica. Ah, tá. O É, mesmo que quando estava você falando. estava em casa e sonhou com ele, você disse que teve uma paralisia, uma espécie de paralisia do sono, né? Ficou sem poder se Não, eu mover na estava cama. dormindo. Eu estava chumbada, estava paralisada, estava chumbada. Não podia, eu Uhum, tentava mexer e não conseguia, eu estava chumbada. O uhum. peso
todo um peso, chumbada mesmo, sabe? Uhum. Desse jeito. E nesse momento, né, que você se sentiu sendo torturada, você estava em que ambiente? Você lembra como era o ambiente? Eu estava no meu quarto mesmo, no meu quarto mesmo. No meu quarto mesmo, na minha cama mesmo. Não era outro lugar, não, era no meu quarto mesmo. Sabe? Quer dizer, você não foi para canto nenhum, ele é que veio, Não, né? ele é que veio, isso. Ele é que veio. E como ele lhe torturava? De que forma? Olha, é mentalmente mesmo, porque eu sabia que tinha alguém, mas ninguém tocava em mim, mas assim, deve ser muito, muito profundo o sentimento lá, se é mental, não sei, espiritual. Eu sentia a tortura. Eu estava sofrendo, eu chorei muito falando com ele, que eu não lembrava nada, que podia falar, que eu tinha culpa, se eu tenho culpa, eu não sabia. Se eu fiz mal a ele, eu não lembrava. Então, como que eu podia ser torturada assim por ele? Aí fui pedindo, procurar luz, né? Você não pode ficar aqui, você não vai a lugar nenhum ficando aqui. Eu não posso fazer nada por você, a não ser. Eu não sei se eu falei com ele que tinha uma casa espírita perto, eu não sei. Não sei não. Não sei se falei. Só mandei procurar luz, né? Aí isso terminou de repente também? Ele foi embora, desapareceu? É, Como eu foi? pedindo ele acabou indo embora. Mas foi Tá. assim, tipo, mentalmente, ele olhando para mim e indo contrariado também. Só que nesse caso eu não vi, eu não tive visão. Eu tive, foi tudo mental. Ele indo embora contrariado e sumiu atrás do guarda-roupa, sabe? Sim. E aí tinha outra imagem de outro vulto para ele. Quando saiu duas pessoas, duas entidades. Uhum. Aí eu falei, E nossa, essa... por isso o negócio tava feio, porque era duas pessoas, era duas entidades, por isso foi tão pesado assim, sabe? E você consegue descrever alguma coisa dele? Ele estava vestido de preto, foi? Não tem aquelas capas pretas que mais usa lá em gaúcho? Cavaleiro usava antigamente, igual o meu pai usava para andar a cavalo, nas capas grandes, até no pé lá, não sei. Era uma capa preta. E o chapéu preto também. Aí, como sempre, sem rosto, cabeça baixa e fumando um charuto ainda, né? E Fumando um só a charuto. presença dele era que ele torturava mentalmente, não era fisicamente nada. Não, não, no sonho da cama, em casa, eu não via charuto nem nada em minha presença. Depois, passou bastante tempo, eu deduzi que fosse o mesmo. Agora, até pouco tempo, eu trocando os episódios aqui, que eu deduzi, deve ser o mesmo que foi aqui, agora, há poucos dias, né? Agora que ele veio aqui, depois ele foi na casa espírita, aí tem mais lógica, eu acho, não sei se esse negócio, nessas histórias de espiritualidade tem lógica, tem sequência, né? E agora é que eu tentei fazer uma sequência. Eu acho que foi isso mesmo, sabe? Primeiro eu sonhei, depois ele foi lá na casa E era espírita, onde eu só estava. a presença dele era que ele torturava. Ele não chegou a bater em você, usar algum instrumento Não, para lhe torturar, não, nada. não. Torturava mentalmente, espiritualmente, eu estava ali muito sofrida, Sofrendo. sofria com ele, sem ter nada, sem estar doendo parte nenhuma é o corpo todo chumbado, assim, todo, E aquela você coisa chegou a assim. ver o corpo dele, mas não viu o rosto, né? Eu vi, não, no sonho eu não vi o corpo, eu vi ele lá, e vi mentalmente, já que ele saiu daqui, ele foi por ali, aí aquela coisa de ver mentalmente lá, foi embora, sabe? Sim. E eu não fiquei com medo, sabe? Eu tenho muito essa coisa de estar sonhando um sonho sem lógica, às vezes nem é sonho ruim, que eu tenho que resolver alguma coisa, aí eu falo, isso é sonho, eu vou acordar, sabe? Esse negócio não vai resolver nunca, eu vou acordar. Eu tenho muito disso. Eu sabia que eu estava sonhando. Eu sabia que era um sonho. Com Sim. ele ali em cima de me torturando, sabe? Mas nunca mais ele voltou, nem tinha vindo antes. Foi a primeira vez, né? Em Primeira e casa foi a única. primeira vez. Não veio mais. Não, graças a Deus. Eu não tenho esse medo, assim. Porque desde que eu comecei eu já li muito sobre o espiritismo, frequentar esse negócio todo. Quando eu encontrei que o lar da gente é um santuário. Se você preservar ele ali, esse negócio é um santuário. E já ouvi dizer até que espíritos lá de fora vêm até o portão com alguém, e se a sua casa for estruturada, assim, a família estruturada, esse negócio todo, eles têm dificuldade em entrar, entendeu? Isso aí eu já ouvi falar assim, eu não sei nem se... Eu acho que tem a ver, né? Porque... Realmente. E a nossa família não é porque é minha família,
Mas é uma família estruturada, graças a Deus, sabe? É, Aí, porque a energia, né, que a gente cria no ambiente favorece a entrada de alguns e impede a entrada de outros, né? Então, se é, for uma energia ruim, pesada, vai favorecer a entrada de espíritos negativos. Se a gente tiver com a mente perturbada, tiver com sentimentos ruins, né, de raiva, de ódio, de rancor, qualquer coisa assim, a gente favorece a entrada de espíritos negativos, ruins, né? E se a é. gente tiver muito bem equilibrado, vibrando no amor, na paz, no perdão, aí esses espíritos ruins eles não tem como chegar perto da gente, né? Fica. E eles não, e eu não lembro se antes desse sonho, eu não lembro de estar passando situação, porque tem vezes que é para situação ruim, igual depois, agora, há pouco tempo nós passamos situações difíceis com Covid, com outras doenças, negócio todo, né? Eu estava numa época boa, eu não tava com nenhum problema, sabe? Tava tranquilo, né? Tava, não lembro que eu estava com nenhum problema, nem no. Estava trabalhando, eu sempre que eu trabalhei, quando eu trabalhava fora, sempre no comércio, né? Nossa, hoje o que eu sinto dos locais que eu trabalhei, para mim, quando eu saí, né, que foi em 2001, que eu não mais trabalhei fora, mas eu tinha o meu ambiente de trabalho como uma extensão da minha família. Eu me dava bem, não digo com todo mundo, mas não existe para mim nenhuma pessoa que eu não queira encontrar. E lá também, lá onde eu trabalhei, também muita gente, negócio todo, do cliente, do faxineiro, tudo eu me dava muito bem, não tinha, nunca cheguei, Nenhuma eu inimizade, né? gostava, não, e não tinha ninguém que eu evitava, eu gostava, todos os meus empregos foram assim, graças a Deus, sabe? Uhum. Eu nunca fui muito reclamona, nem nada, aquela coisa de reclamar de tudo, porque comigo, eu nunca tive essa coisa, porque comigo, entendeu? Até no próprio Covid, que a gente passou por uma, nossa, foi pesado pra caramba, nem aí eu consegui achar por que comigo. Também, se bem que numa situação dessa, se você fosse um pouquinho inteligente, né? Você vai, não é só comigo, Uhum. porque toda a É, família teve é uma, verdade. uma visita, né? Entendeu? Uhum. Aí Mas foi foi isso. tão forte, né, que faz 20 anos e você não esqueceu. Eu falo, essas experiências, essas coisas a gente não esquece não, né? Engraçado. É. Ela fica gravada numa parte lá que fica Porque é diferente de conservada lá, sonho. né? Se Exato, você me perguntar o que eu sonhei né? ontem, eu já não lembro mais, né? Mas determinadas experiências duram anos na nossa memória, né? E não passa. Comigo assim, se eu sonhar um sonho muito ruim, eu descobri isso aí na vivência, né? Se eu sonhar um sonho bom, tipo assim, um sonho bom, esse negócio, tipo, viajando, ou mesmo quando eu namorava ainda, esse negócio todo, e vem. Aí que essa sonho que é sonho bom, aí se você contar ele para alguém, ele parece que diminui pela metade, entendeu? E o ruim também, se o sonho for ruim, você conta logo ele, aí ele perde bastante aquela coisa. É É, parecido com um filme que você vê no cinema, depois você vê o mesmo em casa. Parece que é a metade do filme, né? A emoção de cinema é uma, é, de casa é outra, né? é verdade. É, é desse aí. Aí, quando você foi na casa espírita, simplesmente foram aplicar um passe em você e você teve essa visão novamente desse homem. Mas foi só a visão, ele estava ali parado, né? Eu passei mal duas vezes. Passei mal antes, durante a palestra, que são 40 minutos. Depois disso, ele dá uma paradinha e vai as pessoas aplicar o passe. Vai de carreira, cada um é diferente, mas lá na casa que eu vou, vai cada um naquelas fileiras de cadeira vai aplicando o passe. Justamente na hora do meu passe é que eu vejo ele. Eu creio que eu vejo com os olhos do espírito mesmo. Eu não sei nem se eu estava de olho aberto, acho que eu vejo com os olhos da Hum, alma mesmo, sabe? Eu creio. Porque eu sempre baixo a cabeça e. Aí, baixo a cabeça e fecho os olhos, sempre, né? Eu tenho dificuldade grande de concentração, eu tento concentrar. E eu devo ter visto ele com os olhos da alma mesmo, coisas não, uhum. com olhos físicos não, sabe? Aí você viu mais detalhes, foi? Dele? Não, Viu só mais isso mesmo. detalhamento? Não, porque o preto é ausência de cor, né? O cara tá todo de preto, chapéu preto, cabeça baixa, e fumando charuto, né? O É. charuto, assim, sempre que eu vejo na televisão alguém fumando charuto, já é uma coisa que eu não gosto. Assim, não foi antes disso, não. Eu não acho interessante ver alguém fumando charuto, porque parece que toda pessoa que fuma charuto é Hum, prepotente, entendeu? Na minha opinião, uhum. sabe? Na minha opinião. Então, em todos os filmes e novelas que eu vejo, assim, que eu tô vendo alguém assim, porque hoje ninguém fuma mais, né? Já tá todo mundo É. já
sabendo que não deve fumar mais, né? Então, e o charuto que eu via sempre a gente muito rica e muito prepotente. Normalmente, você não sei se é comigo só. Normalmente a pessoa que em filmes e novelas fuma um charuto, eles são prepotentes, sabe? Entendeu? Aí eu não gosto nem de ver essa cena de charuto. Mas não E foi essa visão, depois, não. essa visão que você teve dele, nessa visão, o corpo era preto também, a pele preta, ou ele Não só tinha, estava vestido de preto? não tinha nada, ele estava coberto de roupa. Ah, É isso que é ele o estava curioso. tudo preto, Coberto, a a pele não capa, aparecia. não, nada, nada. Eu achei tudo assim, do mesmo jeito. E aí, com esse nome, né? E se eu tivesse falado, e a mulher que me atendeu depois, na segunda, que aí quando terminou o passo, eu chorei muito, muito, mas aí eu contei, ela esqueci de contar da aparição. Aí que eu falei com ela, você nunca aconteceu, mas você nunca teve 49 anos e você nunca entrou na menopausa. Isso tudo pode mexer muito, a coisa de menopausa, ela mexe muito com os hormônios da gente e fica, quase que muda comportamento, né? Mas mesmo assim, eu saio para ir lá de noite, volto pertinho, eu não tenho esses medos assim, costumo falar que eu tenho medo de vivo, entendeu? Agora, de morto, não, minha mãe morreu em 2020, ela é internada, isso é uma coisa também interessante, nem sei se você quer ouvir agora, mas eu fiquei dentro de casa enfrentando, nossa, eu fiquei até depois pensando assim, como que eu aguentei tudo aquilo, sabe? E foi bem, né? Depois, nossa, Fátima, como você aguentou sua mãe morrer, você dormir o meu quarto, mas o dela era de parede, você ficar dormindo fora, né? Mas minha mãe não ia voltar, que não, se ela tivesse voltado aqui, ela, por algum motivo, agora, para me fazer mal, não voltaria. Eu só tenho medo de vivo, morto não tem medo, não. Nós aprendemos a ter medo de morto quando criança, mas depois que eu me libertei de tudo isso, né? Aí eu não tinha medo de mais nada. Quando criança, a Semana Santa, a Quaresma, nossa, era todos os demônios na rua, sabe como que é? Todos, aí tinha todo nome, né? Não sei se na sua região era assim. Aí as mães faziam medo da gente, mas eu não conseguia entender tanto, era tanto nome, tanto todo solto. Aí quando fazia 40 dias, eles eram presos de novo, sabe como? Aí quando eu comecei a amadurecer mais, eu tive que matar todos esses monstros, matei todos os monstros, sabe? Lúcifer, Satanás, para mim nada disso existe mais. E quando alguém fala, isso é obra deles, gente, não é não. Não é não, porque na minha opinião, eu só dou espaço para o bem. Eu nunca digo que eles têm essa. Pode até tentar, mas eu nunca atribuo a eles uma coisa tipo assim: você cai ali, mete a cara no chão, isso é coisa, ou vai ali, é roubada. Não. Eu já fui roubada, não. Se é roubada, porque foi roubada. Pode ser até você mesmo que, que não teve o cuidado necessário, ou coisa assim. Ou a obra do acaso, mas não que é um poder do mal sobre o bem. Eu não acho, eu não sou santa nem nada, mas não acho. Para mim, eu nunca aceito o poder do mal sobre o bem. E naquela visão que você teve lá no centro espírita, você disse que ele estava meio contrariado também. Você sentia essa energia da raiva dele? Com raiva mesmo, Com entendeu? raiva de você. E é curioso que nessa época eu tive um namorado muito, muito ciumento. Namorei com ele 10 anos, mas ciumento de fazer gosto, sabe? Pensa na pessoa ciumenta aí, multiplica, sabe? Multiplica por 100, assim. Era assim, mas ele era vivo ainda, entendeu? Se ele tivesse morrido, era pá, ia dizer, ai, fulano, sabe? Que era extremamente ciumento, aquela coisa toda, muito baixo astral, mas não era ele, sabe? Mas nem assim eu não ia atribuir isso a ele, porque ele era uma pessoa boa também. Ele só era ciumento, mas ele era uma pessoa boa também, tá bom? Mas a sensação de tortura que você teve em casa, você não teve no centro espírita, não? A mesma sensação? Ou teve? Não, não, tortura não. Me fez muito mal eu vê-lo ali. Tanto que eu senti uma coisa no braço direito e depois no peito. Falei, gente, será que eu vou infartar? Assim, livre, acordada ainda, assim. Será que eu vou infartar? Mas infarto no braço direito? Não faz no braço esquerdo, pensei. Aquela coisa que você pensa rápido, assim, não tem? Aí falei, chama alguém que vai para resolver isso. Né? Aí não era, mas ele continuou, a presença continuou ali, sabe? Mas você chorou por quê no centro espírita? Deu vontade de chorar, Fê? Porque eu não sei se foi medo, se foi por ver ele naquela situação ali, por que ele estava querendo a mim, o que ele queria comigo, porque tanta bronca, eu não sei se você já viu alguém falar assim,
tem tal, falando que não gosta de você, Paulo. É. Você recebe isso assim naturalmente ou você... Ai, eu vi você falando num vídeo, negócio da pedra, da bola cheia de vidro, entendeu? Das pistas que você É. recebe, a bola cheia de vidro. Não é bom você saber que a pessoa não gosta de você. É Mas verdade. você é para lá, esse negócio todo, Dá uma vai que é lá dor, no seu né? Dá trabalho, uma dor. que é lá no seu trabalho. Eu já tive uma colega que trabalha assim, né? Que era muito assim, inclusive ela é pernambucana, sabe? Ela é pernambucana. E tem uma outra que é pernambucana também que eu gosto, a gente se gosta muito, sabe? Duas pernambucanas. É. Uma dela, ela não gostava de mim, é impressionante, sabe? Ainda Mas bem, tudo bem. equilibra, né? Mas é assim Não, mas, mesmo. A gente não mas sabe depois por também. quê. Tem gente que não É, gosta da gente, tem gente que mas depois gosta. de tudo passado, que nós saímos de lá desse hotel, ela falava comigo normal, sabe? Eu creio também que ela era muito sofrida, eu acho, tá bom? A pessoa parece que vive na defensiva, sabe? Uhum. Entendeu? Qualquer coisa fica na defensiva. Talvez seja isso também. Eu Agora, não tenho. você me falou que suspeitava que esse homem pudesse ser seu pai, é isso que eu entendi? Não, alguém falou, Fátima, é seu pai. Eu falei, não é. Pela foto do meu pai ter feito aquilo. Ah, Essa mulher da Casa Espírita falou assim, talvez seu pai querendo dar algum recado. Acabou de me ocorrer agora. Poderia ser ele querendo dar um recado que eu ia ser como fala, incomodada por alguém. assediada talvez, não Exato, por são. alguém. Porque eu falei, gente, meu pai não é assim, não. Pessoas daqui que não conheceu ele, vizinho meu que. Eu falei, não, meu pai não tá nesse. Meu pai pode até estar lá paradinho, internado, esse negócio todo, que ele morreu, passou mal, durou 4 dias, foi aneurisma, né? E naquela época, em 74, não tinha ainda muito recurso, mas desde que ele internou, ele já estava em coma. Sim. E ele não tinha, não, ele pode estar até internado até hoje, mas fazer isso, não. O que ele fazia na região dele lá, ele saía qualquer hora da noite, que era ele que aplicava a injeção em todo mundo lá na região, no interior. Ele era carpinteiro. Quem fazia caixão era ele. Toda pessoa que ia fazer caixão não cobrava nada. Ele era uma pessoa boa. Toda essa coisa que eu falei que eu tenho, e não querer nada que é dos outros, tudo aprendi com ele. Que até eles falam, você vai ensinar seu filho, você não tem que ensinar falando, você tem que ensinar fazendo, né? Igual você. Uma pessoa te chama lá na frente, você Dá um fala. Aí você exemplo, né? fala, é, fulano, se alguém te chamar lá, diz que eu não estou em casa. Você ensina seu filho a não mentir. Nunca minta nunca minta. Aí quando a pessoa chama lá não posso falar, fulano, ou senão quando liga, fala que eu não estou em casa, não. Uai, mas você não falou que não pode mentir? Entendeu? É um mau Aí que exemplo. falam, você tem que ensinar fazendo. Meu pai fez desse jeito. Quando ele fazia as pastilhas lá de milho, feijão, coisa assim, ele não tinha aquela gana assim, tá, 11 balai de milho. Ele botava 11 não, 20, 21 balai de milho, ou 11 mesmo, tá? 11 também dá. Uhum. 11 balai de milho. Ele jogava, era meia, né, porque o terreno era nosso, o outro era colono, né? Aí botava 6 pro colono e 5 para nós. Ele sempre foi desse jeito, entendeu? Nunca fez conta de nada, assim, sabe? Essa visão que você teve da foto do seu pai, você estava passando na frente dela? Não, eu Ou estava me ela arrumando tava... no quarto, estava me arrumando no quarto e o criado fica na cabeceira da cama. Aí eu não sei porque que parece que ela me viu, aí fez assim pro meu lado. Aí eu, Aproximou. será o quê? Agora que eu acabei de lembrar, devia estar me divertindo de alguma coisa, né? Eu Pode também ser senti isso. alguém que estava perseguindo ele também, né? E nada Como um melhor do que sinal, perseguir. né? Um É, sinal, porque talvez ele sentiu que você ia ser assediada, que tinha alguém ali se aproximando, e ele disse: Eu estou aqui, né? Não se é, preocupe, que eu estou aqui lhe ajudando. exatamente. Eu até agora eu não tinha percebido, nossa a energia vai longe, né, Paulo? Até hoje eu não tinha pensado nisso aí, que ele podia estar me divertindo, e agora falando com você, que trabalha com isso, né, que eu concordo que ele podia estar me Uhum. divertindo, né? Cuidado, você vai Pois ser é. assediada hoje, É como você entendeu? disse, seu pai é uma pessoa boa e não tinha nada contra É, você. Apenas ele certamente lhe protege, né? Ele está perto de você e ele sabia que você ia sofrer um ataque, então ele disse: Eu estou aqui, pense em mim, alguma coisa assim. mesmo. E a gente às vezes, mas de qualquer maneira, tem coisa que nós seres humanos, eu acho que todo ser humano, a gente tem uma tendência para o mal, né? Igual assim, eu podia ter Julgamento, prestado né? mais atenção, prestar mais atenção, mas aí também eu estava tá começando a caminhada da gente também, porque a partir de agora por exemplo, eu estou começando uma nova caminhada, né? Vendo essas coisas todas aí que eu não via com tanta Uhum. frequência, né?
E a partir daí também, de repente, a gente fica mais alerta com sinais, né? Com sinais. Tem aquilo, né? Um sinal do seu pai é uma coisa boa, né? Certamente, certamente. O que você acha que é esse homem que apareceu 2 vezes para você? No sonho e depois no... E você falou também na igreja, na evangélica. Como foi essa aparição? Na igreja evangélica, eu sonhei que eu estava na igreja evangélica. Depois que ele apareceu no... Que eu acho que a ordem é essa. Primeiro ele veio no sonho aqui na minha casa, e depois ele foi na casa espírita, lá, que eu vi lá na casa espírita, conheci ele lá, né? E depois da casa espírita, eu não lembro muito bem do tempo que foi um entre o outro. Eu sonhei que eu estava nessa igreja evangélica. Essa igreja existe. É a igreja evangélica, lá perto do cemitério, né? Na igreja da Assembleia de Deus. E aí eu estava na igreja, que às vezes eu vou lá, quando a minha irmã chama de lá, às vezes tem alguma coisa, eu vou lá, né? Eu conheço ela por dentro, né? Aí ela até é bem grande mesmo. Eu sonhei que eu estava nela, e ela era ela mesma. Às vezes você sonha assim, que é um lugar, é tal lugar, mas é diferente, fisicamente, né? Mas não, ela era ela mesma, fisicamente, aquela igreja. Tem o piso elevado, né? E ele estava lá na última cadeira. Aí eu falei, já tá bom, que era meio distante, 25 a 30 metros longe de mim. Aí, ele estava em pé ou sentado? Estava sentado ele? Todos os 2 lugares estavam de lado, assim, parecia em pé, de lado. Todos os 2 lugares. E eu acredito que, eu não vivo pregando e dizendo que eu sei assim, mas eu acredito que a minha cabeça aqui está sempre ligada. Eu acredito que ele tenha sido... Depois que ele veio aqui, ele foi lá, que agora eu consegui fazer isso aí, e chegou na casa espírita, ele praticamente... Ele foi atendido porque foi na hora do passe, eu acho que ele foi atendido, né? E ele apareceu de novo, mas não conseguiu se aproximar de mim. Talvez eu tivesse com energia... mas elevada. Tá vibrando bem. Já que está dentro de uma igreja, eu estava vibrando... E ele continuava com aquela né? expressão de raiva, de rancor ainda? Do mesmo jeito, contrariado, mas bem longe, entendeu? Aí eu acho que ele desistiu. Você acha que foi o quê? Alguma pessoa de outra vida que você não deixou alguma pendência? Até pela roupa que ele estava, né? Entendeu? Eu gosto muito dessas coisas de outra vida, né? Tem aquele filme Minha Vida é Outra Vida, não sei se você viu já, muito bom, né? Vi. Minha Vida é Outra Vida. Aí ela conseguiu, você vê, é muito interessante, né? Acho que pelas roupas que ele estava, eu acredito sei lá, foi de outras vidas. E também, assim, pelo sentimento que ele exalava, que você percebeu, de rancor, de raiva, de contrariedade, a pessoa, quando morre numa situação assim, ela não vai para um lugar bom de paz, de amor, né? Ele fica numas zonas meio tenebrosas mesmo e continua alimentando aquele rancor. Quer dizer... E nem precisa ser muita coisa, talvez só pelo fato, vamos supor, queria namorar comigo, eu não quis, casei com outro, eu posso não ter feito nada para ele, só não fiz o que ele queria que fizesse. Porque tem pessoas assim, né? Que fica de bronca com você só porque você não fez aquilo que quer que faça, né? Aí vai alimentando aquilo, vai atraindo, e eu acredito que não seja coisa tão ruim, não, porque ele foi embora, nunca mais. Já faz 20 anos, nunca mais. Aí a pessoa, digamos, você volta para cá, reencarna, e ele vem tentar se vingar, alguma coisa assim. Então, aí ele continua vida após vida, né? Alimentando aquele rancor, não conseguiu se livrar daquilo. E tudo que eu vi sobre, que eu li sobre, que eu estudei sobre, e até aquele Nosso Lar, não sei se você viu o filme Nosso Lar, não sei se você viu o livro Nosso Lar, é tudo aquela coisa, né, assim, a pessoa tem um tantinho à toa para, né, igual eu vi até, eu já tinha visto isso, que a sua esposa disse que quando o cara estava saindo do umbral, ele ficou todo orgulhoso que estava saindo, né, aí ele caiu de novo, né, eu já tinha visto isso já em palestras, acho em livro, não sei. Você está lá, aí quando você vai sair, nossa, eu sou tal, estou saindo, né? Mas você tem que se desprender de tudo, realmente, né? Então falta um ponto, uma luz, que quase todo mundo sabe de Deus, né? Desde muito tempo, né? Mataram muito em nome de Deus, negócio todo, muitas guerras santas que teve, né? E atualmente tem os ateus, graças a Deus, que eu sou ateu, graças a Deus, né? Entendeu? Não tem esses ateus? Sou ateu, graças a Deus, né? Mas que são, igual o Divaldo Franco fala, eu sou muito mais um ateu convicto do que um mal religioso.
o fato desse se dizer ateu não é que ele é ruim, né? É. Então ele tá até provocando um desafio, né? E também o fato de dizer que é religioso não quer dizer que seja uma pessoa evoluída, né? Exatamente. É. Isso mesmo. Agora, eu vi recentemente já mais de um relato que, tipo de EQM, que a pessoa sai do corpo e quando chega diante da luz, não pode entrar na luz porque tem mágoas guardadas de outras pessoas que dessa vida, né? Então, você só pode entrar na luz se você perdoar o fulano, se você se livrar dessa energia de rancor, de raiva, de que você guarda. Então, esse espírito que veio atrás de você certamente é um desses, né, que não abre mão do que sentiu, daquela energia ruim, e por isso ele está com aquela cor preta. Cor preta quer dizer ausência de luz, né? Porque a luz branca é a presença de todas as luzes, eu quando acho se também combinam, fica branco. Eu acho também que pelo fato de eu não ter ficado lembrando dele nem nada, porque eu esqueci depois desse fato aí, eu esqueci, não fiquei lembrando dele sempre. Só quando eu conto a história, mas eu nem conto com emoção, eu conto só para ver como assim, às vezes eu conto um sonho, um conta o outro, né? A gente conta assim também, sabe? Mas eu não queria nem o mal para ele, nem para ninguém. Eu mandei que ele seguisse, né? E não fiquei vibrando, né? Que será quem? Eu não fiquei pensando se é quem é, nem nada. Não. E é igual quando eu falo hoje, nossa, eu não queria estar no lugar desses vida torta, vida de crime. Eu não queria estar no lugar deles. Eu queria estar no lugar da vítima, mas não queria estar no lugar deles, sabe? Porque a vítima, pelo menos, já tá colhendo, né? E eles continuam naquele frenesi, naquela loucura de que tem muito, mas não usa nada, né? Não acaba não tendo paz, não tem nada, né? Entendeu? Então, é aquilo, né? Eu não, talvez seja porque eu não tenho alimentado nada para ele, viu? Que eu não liguei mesmo para ele, que ele veio impor, mas eu não manifestei medo, né? Só tive tristeza, mas não tive medo, né? E da última vez ele veio de novo, aí também eu não tive, esqueci ele, sabe? É isso também, que as coisas ruins tem que esquecer, é para esquecer, né? Pois é, Fátima. Então, vamos orar por Vincent, né? Vincent foi o personagem principal aí desse seu relato. A gente precisa orar por ele. De tudo que eu já li para mais de 100 livros espíritas, e li aquele Brian Weiss também, que o Brian Weiss não é espírita, ele é psiquiatra, é norte-americano, né? Você já leu, né? Ele está descobrindo que tinha vida depois da morte. Aí, mas eu nunca tinha visto uma coisa assim, de um personagem. Eu já li muitos livros, hoje que relaxadamente eu não estou lendo quase nada, né? Cada bendita internet. Mas tem assim, muitos indícios de que esse Vincent, esse personagem, foi alguma coisa sua aí na vida passada e você talvez tenha provocado nele essa sensação de rancor, de ódio. Eu acho que nem foi por maldade, eu acho que foi mesmo uma coisa assim de não. Tipo, não, tô no. Tipo assim, né? Ele me preferia e eu preferia outro, né? Eu acho que não foi uma coisa de. Às vezes. Eu não sinto que foi uma coisa que eu fiz de. Eu creio que eu posso ter magoado ele. Mas só pelo fato de não aceitá-lo, né? No caso, talvez casar. Às vezes a gente desperta no outro um sentimento ruim, de raiva, de rancor, de ódio, mas não foi a gente que emitiu aquilo. Foi ele que fez surgir. Às vezes, uma situação dessa, como você diz, né? Uma rejeição, tal, uma opção que você faz diferente, a pessoa toma aquilo ali e desenvolve essa energia. Aí quem fica preso é ele, né? E depois vem querer se vingar, né? Mas você está protegido. Talvez tenha um lado que essa pessoa é rica e ela troca ele por um pobre. Como você casar com um pobre? Eu tenho tudo para te dar. Mas dinheiro não é tudo, né? Dinheiro não é tudo. Né? Mas você tem também um protetor, que é seu pai, que deu aquele sinal. Então é mais ou menos por aí. Deve ser isso mesmo, né? Deve ser isso mesmo, então, essa presença dele, né? Ele porque se fosse também, ele não ia aparecer. Não é ele, não. Eu tenho certeza. Não tem nenhum sentido ser seu pai, esse Vincent. Até nome ele tem, né? E não é o nome do seu pai. Então. Exatamente. Agora, tem uma coisa aqui que eu ainda não falei com você, né? São aqueles 3 visões que você teve de acidente, a da moto, acidente do carro vermelho, né? Que você teve a impressão de ter visto, mas você eu vi não claramente. aconteceu. Não.
Você tem alguma explicação para isso? Não, eu? Não, Sim. eu não. Eu achei que você tinha, que você teria. Porque Não, na época eu nem pensei. explicação É, não tenho. Eu tenho assim uma hipótese, né? Que, por dedução, né? exemplo, dedução, porque tem muito acidente que acontece no lugar e aquela energia do acidente fica ali gravada. E só algumas pessoas que têm algum tipo de vidência ou de leitura de energia pode de repente ver aquilo. Por exemplo, você chega numa casa abandonada e de repente você vê uma cena lá dentro, vê uma cena de uma pessoa enforcada. Aí aquilo ali pode ter acontecido naquele ambiente, ficou ali gravado aquela energia e você teve a capacidade de ver aquilo que já aconteceu no passado. Então, esses acidentes que aconteceram, talvez naqueles locais que você viu, eles podem ter acontecido em outro momento, no passado, e ficou gravado ali. Quando você olhou, você viu aquela cena que foi de algo passado, mas que não aconteceu ali naquele momento, né? É possível que Pode tenha ser. sido isso. Tá ok. Então, Ah, Fátima, então tá. você teria mais alguma coisa que você queria falar ou alguma mensagem que você queira deixar para as pessoas que estão nos assistindo? Ah, tá, me ocorreu um negócio um dia desse, essa semana que passou agora, fui no médico, aí passei pelo um setor, a menina, não, não é assim, 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 não é não, eu vou até te mostrar o papel para você. Eu falei, não, não adianta você mostrar o papel, que para mim não é nada, porque eu não entendo isso aí. Aí ela fosse um pouco áspera comigo, mas não muito também, que eu também não estou mais tão melindrosa, não, eu tô cuidando dos melindres, sabe? Aí É. nisso que ela viu que eu falei isso com ela, o outro chegava assim, falando, leva ela lá em cima, lá na ouvidoria, para resolver isso aí, esse negócio todo. Eu falei, tá. Já eu fui lá, subi escada, lá e voltei. Quando eu voltei, já não era. Aí eu resolvi, cheguei e falei, ô fulano, aqui, ó, aquilo não é lá também, eu tenho que estar no lugar assim, esse negócio não é aquilo que eu falei com você de novo, quer repetir, não foi nada assim. Porque esse pessoal que trabalha em rede pública, tem gente que despeja em cima deles, acha que eles são culpados, né? Eles estão só cumprindo ordem, né? Uhum. Tem gente que Aí eu falei assim, não foi o fulano que está aí. Ela falou assim, não, eu sei que isso passou, não esquece não, você conseguiu resolver. Então tá tudo certinho, não lembro mais disso. Você quer um cafezinho? Eu na hora lembrei assim, é um pedido de desculpa. Tipo assim, eu nem estava querendo pedir desculpa, eu não estava sentindo nada por ela de ruim, não. Aí falei assim, quero, na hora, quero. Aí eu pensei, se eu não aceitar o café, ela vai achar que eu não tô... Ela pediu desculpa sutilmente e eu tinha que Uhum. aceitar o café para aceitar a desculpa, né? Quero. Uhum. Aí eu pensei que ela ia trazer aqui fora, né? Ela me chamou dentro do setor dela para me dar o café. Eu achei muito interessante que a gente Uhum. não dá valor a pequenos gestos, né? Mas aí eu fiquei pensando, até falei com minha sobrinha, não são pequenos gestos, são grandes gestos, porque vocês têm que voltar para fazer isso, né? Verdade. A gente chama de pequenos gestos porque a gente acha que a gente é muito, né? A gente é muita Uhum. coisa, né? Então aquele gesto não foi pequeno. Eu falei assim, foi um gesto interessante. Parece que foi coisa movida assim, porque eu saí de lá sem Porque nada, perguntando o nome são dela, ela o gestos, meu. são gestos simples, mas difíceis de serem tomados, né? Se a pessoa não tá... Exatamente. Pedir desculpa é muito difícil, né? Às É vezes, né? difícil. Eu não, desculpa, eu Uhum. peço fácil, mas tem gente que não tem. E elas estão ali no olho do furacão ali, naquela coisa toda ali, aí elas não sabem nem quem está É. falando. E eu falo alto, né? Eu falo alto ainda. Pelo fato de eu falar Uhum. alto, ela achou que eu estava de bronca, sabe? Mas não estava não, sabe? Aí eu tenho isso aí, sabe? A gente passar a prestar atenção nos ditos pequenos gestos, que não são pequenos gestos. Aí só, a gente acha que é pequeno porque a gente acha que a gente é grande. Mas não é, o gesto está acima da Verdade. gente até. É. É Ok, isso. Fátima. Então, eu agradeço a você aí por esse papo que a gente bateu, pelos seus relatos, tá? Muito Eu obrigado. que te agradeço, eu que te agradeço. Desejo que Precisa... você tenha muita paz, muita vibração boa, vibre no amor sempre, para que só espíritos bons se aproximem de você. Para você também. Se precisar de Ok. alguma coisa, para algum relato, pode falar, tá? Que é um prazer eu te ajudar. Tá? Obrigado. Obrigado por acompanhar É, também o canal da gente, tá sempre com a gente nossa, aí é vendo os muito vídeos. bom.